Abra sua Bíblia no livro de Salmos 37, versículo 1. Vamos tirar lições desse Salmo 37. Diz assim: não, olha a primeira palavra, qual é? Não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Olha para mim, por favor. Pare com esse negócio de ficar nervoso quando vê uma pessoa que não teme a Deus prosperando. Prosperando não, ganhando dinheiro, porque o ímpio não prospera. O ímpio pode até ter recursos, ter dinheiro, mas ele tem por quanto tempo? 50 anos, 70 anos, depois vai sofrer no inferno. Você vai ter aqui nesse mundo e na eternidade. Então não fique assim: poxa, eu dou dízimo, eu estou na igreja, eu vou toda segunda-feira, eu tenho aliança com o Senhor, e essa pessoa não tem nada com o Senhor, e tudo dá certo para ela. Não fique comparando a sua vida com a vida de ninguém. Não compare a sua vida com a vida do ímpio, não compare a sua vida nem com a dos testemunhos. Testemunhos nos ensinam, mas não é para você ficar se comparando. Não se compare com ninguém, não tenha inveja de absolutamente ninguém, só queira para você o que Deus tem para você. É horrível ficar se comparando com quem quer que seja. Ele disse não, porque isso não é bom. Não se compare com absolutamente ninguém. Se está vencendo o problema dele, deixa a vida dos outros, viva a sua fé em obediência à palavra de Deus, que vai chegar a sua hora de vencer. Amém? Olha o conselho: não tem inveja de ninguém. Tem gente que é invejosa. Geralmente todo mundo fala: tem muita inveja em cima de mim, muita inveja, mas o invejoso geralmente não aparece, né? Ele fica camuflado. Se você chegar na rua agora e perguntar: alguém tem inveja de você? As pessoas vão dizer: muita gente, muita gente. Mas é difícil você achar alguém que fala assim: eu sou invejoso. E se você é invejoso, invejosa, então por favor, se liberte disso, porque esse espírito aí é maligno. Você não precisa ter inveja de ninguém. A Bíblia continua dizendo assim em Salmos 37, 3: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não, olhe para mim. Aprenda a confiar em Deus. Você sabe por que tem gente que está ansiosa? Porque está faltando confiança, está faltando fé, está vindo dúvida na hora que é para ter fé. Deus nunca falhou. Deus é o Deus dos impossíveis, Deus é o Deus todo-poderoso, e Ele sabe quando alguém confia nele. Tem gente que confia muito nos outros, mas aqui está ensinando: confia no Senhor. A sua confiança tem que estar em Deus, ainda que você não esteja vendo o que gostaria de ver. Tem muitas pessoas que elas pensavam o seguinte: eu fiz uma aliança com Deus, agora vai dar tudo certo. Você fez aliança com Deus, mas tem lutas. Você fez aliança com Deus, mas tem guerras que se levantam contra você. O fato de você estar com Deus não quer dizer que sua vida vai ser um mar de rosas, um mar calminho, não. Às vezes Deus quer passear com a gente na fornalha. Eu falei na rádio esses dias, né? Passear na praia é gostoso, passear no shopping é gostoso, passear numa praça, num bosque é gostoso, mas passear na fornalha? Mas foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus permitiu que eles fossem para o fogo, para a fornalha, mas lá na fornalha apareceu o quarto homem, que era Jesus. Lá na fornalha, quando o rei que mandou eles serem lançados na fornalha viu o quarto homem, então falou: peraí, tira eles, lancei 3, estou vendo 4, estão passeando, hein?
estão passeando no fogo. Se Deus quer dar uma voltinha com você na fornalha, aceita. Se Deus quer dar uma passeadazinha com você na fornalha, para de reclamar. Confia, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Sabia que eles saíram de lá e o rei, eles prosperaram. O rei fez um decreto para todo mundo respeitar o Deus deles. E de hora para outra a coisa virou. Eles saíram sem nenhum cheiro de fumaça. Você já assou milho na fogueira? Uma batatinha? Você já fez um churrasquinho? Como é que ficou seu cabelo? Fedendo. Como é que ficou sua roupa? Pregnada de fumaça, não é assim? Nem cheiro de fumaça eles tinham. Deus sabe o que Ele permite na nossa vida. Você tem que confiar em Deus. Deus não vai fazer o que Ele quer se não houver da sua parte confiança nele. Deus é confiável. Você, quando vai comprar numa loja virtual, você procura comprar numa loja que tem credibilidade, que você possa confiar. Geralmente você escolhe as lojas maiores, que já tem um nome. Se tem empresas, lojas que são confiáveis, imagine Deus. Preste bem atenção, por favor. Não deixe nada tirar sua atenção agora, nada. Confie em Deus. Deus é confiável, Deus nunca falhou. Eu sei que todo mundo fala que confia em Deus, né? É igual dizer que não tem medo de barata, até a barata voar. Quando a barata voa e pronto, aí você vê quem tem e quem não tem, né? Eu sei que muita gente fala que confia em Deus, e no momento difícil, e no momento crítico, a pergunta é: você continua confiando em Deus? O momento que você está vivendo é um momento de confiança em Deus? Você está seguro que o seu Deus vai te honrar? Confia no Senhor e faz o bem. Você não tem que fazer o mal. Tem gente que perde a confiança em Deus e começa a fazer besteira. Besteira. Eu já tomei conhecimento de pessoas que colocou a outra na justiça sem direito. No desespero, quis colocar uma pessoa na justiça, que ela trabalhou para a pessoa, mas a pessoa já tinha pago para ela. Quem é de Deus não faz isso? Quem é de Deus não põe atestado falso? Quem é de Deus não põe ninguém na justiça de uma forma injusta? Está dando para você entender? Quem é de Deus não faz coisas sujas, coisas erradas. Quem é de Deus age da maneira certa, confia em Deus. Não aconteceu ainda, vai acontecer. Não paguei ainda, vou pagar. Não mudou ainda, vai mudar. Mas eu sei que Deus está vendo a minha luta. Ele é Deus, Ele não é cego. Confia em Deus e faz o bem. E o melhor bem que você pode fazer é consertar sua vida com Deus, é abrir mão das coisas erradas, é se arrepender dos seus pecados, é obedecer a palavra de Deus. É o melhor bem que você faz para você. Olha o que ele diz aqui, ó, versículo 4: deleita-te também quem? No Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Se a sua Bíblia atualizada diz assim, ó, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha para mim, por favor, preste atenção. Se deleitar, agradar do Senhor, é estar com Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele oferece, não pelo que Ele tem. Eu já disse a vocês que se Deus não responder mais uma oração minha, eu vou servir Ele até o último dia da minha vida, porque para mim Ele é Deus, não é o que Ele me dá. Eu quando comecei na igreja, eu comecei porque a minha sogra, ela disse que eu só podia sair com minha esposa, que era minha namorada, se eu fosse na igreja. Então eu ia, eu não tinha vontade de ir. Depois eu ia para orar, resolver problemas, até que eu tive minha experiência com Deus, e eu comecei a amar Deus, e eu parei de vir na igreja para resolver problemas. Eu vinha para a igreja para ouvir a voz de Deus, para aumentar minha comunhão com Deus. É igual o meu casamento. Se no dia do meu aniversário minha esposa não me der nenhum presente, eu vou continuar amando minha esposa, se me der melhor, né? Mas se não me der, eu vou continuar amando do mesmo jeito. Não é o que ela me dá, é o que ela é.
É esse tipo de relacionamento que Deus quer. Deus não quer um relacionamento com uma fé emotiva, infantil. Já viu aquela criança que não para de chorar se a mãe não der um doce? Já viu aquele tipo de oração? Se eu não fizer isso, eu saio da igreja. Eu vou sair da igreja para onde? Se só Jesus é o caminho. Então para com essa fé infantil. Se não mudar minha vida, eu saio da igreja. Se você confiar em Deus, Ele vai fazer tudo que tem que ser feito. E Ele sabe os desejos do nosso coração. Por quê? Porque Ele nos fez seres com desejos. A mulher disse: meu desejo era comprar o meu imóvel aqui perto do templo para eu poder vir mais na igreja. Deus realizou. O rapaz falou: meu desejo era comprar uma casa para minha sogra, que me ajudou muito, porque quando eu casei eu fui morar com ela, e ela me ajudou, eu tive condições de dar uma casa para minha sogra. Deus sabe os desejos do nosso coração. Nós somos seres que temos desejo. Às vezes dá desejo de comer umas coisas loucas. Tem desejo, você tem desejo. Desejo na vida do seu filho, desejo seu. E quando você está bem com Deus, os seus desejos não desagradam a Deus. Não são desejos para a sua glória, não são desejos para poder fazer mal a ninguém. São desejos que agradam a Deus. E Deus satisfaz o desejo do seu coração. Eu não conheço o que está no seu coração, mas se você se agradar de Deus, se Ele for de fato o seu Deus, se você estiver com Ele, independente das circunstâncias, então Ele vai satisfazer. Tem coisas que você vai ver chegar nas suas mãos e você vai adquirir sem ter condições. Tem coisas que você vai ver chegar nas suas mãos sem você nem orar, porque Deus sabe o desejo do seu coração. Não estou dizendo que você tem que ficar sem orar, mas tem coisas que Deus sabe que você quer e Ele te abençoa. Amém? Aí diz assim, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia não. Ei, olha aqui, ó. Aprenda a entregar. É pesado demais a sua ansiedade, a sua preocupação. Entrega a Deus. Não entrega só os problemas não, entrega os problemas também. Mas entrega seus caminhos, entrega seu futuro, entrega a sua vida. Entrega a sua vida a Deus. Entrega a sua situação a Ele, porque Ele muda pessoas e situações também. Entrega a Ele, mas não é para entregar e depois pegar de volta não. Se você entregou e ainda não mudou, entregue e tenha fé para manter na mão dEle, para esperar o tempo dEle, para esperar Ele agir do jeito dEle. Entrega o teu caminho a Ele, ao Senhor, confia nele, e o mais Ele faz, seu Deus faz. Quantas coisas Deus já fez? Quantos testemunhos você já viu? Quantas viradas, quantas mudanças? Seu Deus faz mesa no deserto. Seu Deus fez no deserto sobrar pão e peixe. Seu Deus é Deus. Seu Deus não mudou. Agora aprenda a entregar a Ele. Quando você de fato entrega a Deus os seus caminhos, a sua vida, os seus problemas, você tem paz. Você tem paz. Quando você não entrega, você fica dando e pegando, dando e pegando. Deus fala: peraí, eu vou cuidar ou não vou? Você vai confiar ou não vai? Porque tem gente que confia desconfiando. Deixa Ele fazer do jeito dele. Ele vai fazer, melhor do que você pediu. Aí diz assim, versículo 6, isso aqui é para quem está enfrentando injustiças. E você na força do seu braço, não é não? Versículo 6, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. Olha para mim, por favor. Entenda, Ele faz justiça. Tire da sua cabeça esse negócio de fazer justiça com suas próprias mãos. Não é você que vai fazer justiça. Está escrito, depois você lê Romanos 1, versículo 18. Deus se manifesta contra toda injustiça. Deus não gosta de injustiça. Por trás da injustiça tem o mal. Ele é que guarda a injustiça dói. Quando você é injustiçado, um dia parece um ano parece 10 anos, mas Deus permite que venhamos passar por injustiças, mas Ele está vendo o que estão fazendo com você, e Ele é justo.
Confia nele, ele é o seu advogado, ele é o seu juiz, ele é o seu Deus, está nas mãos de Deus. Quando a pessoa é de Deus e ela é injustiçada, ela diz: está na mão de Deus, Deus está vendo, eu confio em Deus, está tudo na mão de Deus, seja feita a vontade de Deus. Agora, quando a pessoa não é da fé, ela não aceita, ela quer agir com a força do braço, ela quer fazer besteira, ela perde a linha, ela perde a cabeça, e é tudo que o diabo quer. Daqui a pouco eu vou falar do que o diabo gosta, do que o diabo espera, que a gente perca a cabeça. Por favor, confie em Deus, Ele é o justo juiz, Ele não falha, Ele está vendo tudo. Você vai ver depois no versículo 12 uma coisa muito forte acerca disso. Versículo 7. Então quem é que vai fazer justiça? Ele. Versículo 7. Não durma não. Não. Quem estava dormindo acordou. Estou lendo aqui o 7. O que é que diz aí? Descansa no Senhor e espera no vizinho, no seu amigo, no gerente do banco. Descansa em quem? No Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa o quê? Astutos intentos. Deixa o quê? A ira e abandona o furor. Não te indignes de novo, hein? De forma alguma para fazer o mal. Olha para mim. Por que a pessoa de fé descansa em Deus? Porque ela sabe que Deus vai agir. Ela sabe que se Deus não agiu ainda, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o que está permitindo, Ele sabe o meu limite, Ele sabe o seu limite. Ele nunca vai permitir uma coisa além das nossas forças, das nossas condições. Ele sabe o que faz. Quando você é uma pessoa de fé, você pode estar enfrentando o problema que for, você descansa, você está dormindo, comendo, se alimentando normalmente, com o seu emocional equilibrado. Por quê? Porque você sabe que Deus vai abençoar, você sabe que Ele não vai falhar. E olha o que Ele diz: para de ficar irritado, deixa a ira, deixa o nervosismo. Tem gente que vive estressado. Esses dias uma senhora falou para mim: meu marido teve um sangramento na cabeça porque se estressou demais. Cuidado, tá? Cuidado, seu nervosinho, sua nervosinha. Cuidado, tá? Você que é muito impaciente, o diabo gosta de ver você surtar, o diabo gosta de ver você perder a cabeça. Agora o diabo fica irado quando ele faz tudo para você ficar nervoso. Você está confiando em Deus. Ele faz tudo para você perder a cabeça e você entrega na mão de Deus. Ele odeia isso. Ele gosta de ver você surtado, pilhado. Ele gosta de ver você a 1 milhão por hora. Tem gente que é um barril de pólvora, qualquer coisa explode, sai de baixo. Porque a pessoa vive indignada, vive nervosa, vai dar um troço. Daqui a pouco dá um piripaque aí. Com esse nervosismo, e dirige nervoso e não dorme direito, e acorda pior, e vai levando assim. Isso vai fazer mal para você. Você vai ser aquele homem, aquela mulher que tem que andar com omeprazol, né? Vai no médico, é gastrite, é úlcera nervosa, é você. Com esse nervosismo todo, não sei onde é que você vai chegar, não. Ele está mandando você deixar isso. Deixa esse nervosismo, deixa de ser essa pessoa estressada que ninguém aguenta. Tem dia que nem você vai se aguentar. Quase não deve ter gente aqui assim, né? Deus deve estar falando com as paredes, né? Versículo 12, pule para o 12 aí. Deixe de ser nervosinho, viu? Tem mulher que está do lado do marido aí, ela sabe que é com ele, né? Ela não pode nem olhar para ele agora. Se ela tocar nele, tem briga aqui dentro. Se ele tocar, ela fica quietinha, só assim: fala meu Deus, fala porque eu falo e não adianta nada, esse homem não me ouve. Não ouve médico, não ouve ninguém. Vê se ouve Deus, criatura, antes de morrer, viu? Diz assim, versículo 12: o ímpio maquina contra o justo, e contra ele range o quê? Os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Olha para mim, por favor. Aprenda a
confiar no teu Deus, podem estar falando de você pelas costas, podem estar armando de uma maneira que não quer que você descubra o mal que estão fazendo contra você, podem estar com a maior maldade. Seu Deus está só olhando e rindo. Sabe por que Ele está rindo? Sabe por que Ele está rindo? Porque daqui a pouco Ele vai fazer você rir também. Sabe por que Ele está rindo? Porque todo o mal que estão tentando, fazendo, armando contra você, Ele vai transformar em bênçãos. Sabe por que Ele está rindo? Porque ninguém pode com Ele. É isso que o diabo não aceita. Você está na maior guerra, na maior luta, e você não perde sua cabeça. Quantas pessoas naqueles 5 minutos tomaram prejuízos grandes, fizeram besteira e disseram: não aguentei. Aguenta a pressão, aguenta o fogo, aguenta. Às vezes o diabo vem com a pressão, com a coisa maligna, para você perder a cabeça, para você sentir que está sozinho, sozinha. Você não vive pelo que você sente, você vive pelo que está escrito. Se está escrito que Deus é com você, então Ele é com você. Se está escrito que Ele é contigo até a consumação dos séculos, então você não está sozinho, sozinha. Aguenta o fogo, não perca a cabeça. Deixa fazer o que for, pode armar o que for. Seu Deus desarma tudo, desmancha tudo. Pode estar armando a bomba que for para você, Deus vai desmanchar. Amém? Pode fazer a bruxaria que for, ter o olho do tamanho que for, o seu Deus é maior e vai te guardar. Amém? Creia nisso. Confie na palavra de Deus, Ele não mente não. No versículo 19 diz assim, ó: não serão envergonhados nos dias o quê? Maus, e nos dias de fome se fartarão. Olha para mim, por favor. Tem dias maus, tem dias dificílimos, mas não se preocupe, que você não vai se dar mal nesses dias, porque Deus vai ser com você. Está tendo vergonha? Vai vir honra. Está tendo lutas? Vão vir vitórias. Confie em Deus. Olha o que Davi disse no versículo 25, para terminar, último: fui moço, e agora sou velho, quer dizer, viveu bastante, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Olha para mim, por favor, pessoal. Olha o que Davi disse: já fui jovem, já sou idoso agora, já vi muita coisa na vida, mas um justo Deus não desampara não. Olha que eu já vi pessoas que nem ganhavam muito, eu já vi pessoas que passaram lutas terríveis, mas Deus não deixou faltar nada. Tem gente que está numa guerra, mas Deus não está deixando faltar alimento, e nem vai deixar faltar. Tem gente que enfrenta uma luta, o dinheiro é pouco, ela nem sabe como é que dá. Uma mulher falou para mim: bispo, eu ganho tão pouco, mas eu ajudo até minha família. Como Deus abençoa quem anda na presença dele. Se Davi não viu um justo ser desamparado, você acha que eu vou ver? Deus é fiel. Descansa nele, confia nele, entrega a sua vida toda para ele hoje. Ele vai cuidar de você e vai dar tudo certo. Daniel capítulo 6 versículo 1 diz assim: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Olha para mim, por favor, vamos entender isso aqui. Daniel, ele viu a Babilônia, o exército da Babilônia, que era fortíssimo, era a primeira potência na época, a maior potência, era como se fosse hoje nos Estados Unidos, invadir Israel, destruiu absolutamente tudo e levou os sábios e alguns jovens para a Babilônia, para o palácio. Os outros foram levados cativos. E Daniel foi para o palácio. Lá no palácio, Daniel serviu ao rei Nabucodonosor durante alguns anos. Depois o filho dele, Belsassar. Só que o império da Babilônia caiu e veio o império Medo-Persa. Esse rei Dário era o homem mais poderoso da época. O reino da Babilônia caiu, mas Daniel ficou de pé. Quando você é da fé,
pode cair tudo, mas você fica de pé. E Daniel ficou de pé. Só que o rei, ele dividiu todo o reinado dele em 120 províncias e colocou um príncipe em cada província, e separou 3 presidentes para que eles prestassem conta com esses 3 presidentes, para que o reino não fosse passado para trás, para que houvesse uma organização. O reino cresceu muito e ele não queria ter dano, não queria ter prejuízo. Até aí você entendeu? Aí diz assim no versículo 3: então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito que excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Daniel se destacou porque ele era de Deus. Ele se destacou com um espírito excelente. Ele fez a diferença. E o rei pensou: já que ele faz mais a diferença, eu vou colocar ele acima de todos. E você sabe que isso incomoda. Eu vou falar uma coisa para você. Se você é uma pessoa de fé, se você tem luz, você incomoda muita gente. Eu acho estranho você ser uma pessoa de fé, uma pessoa iluminada, e você não ter perseguições, e você não sofrer injustiças, e você não ser invejado, e nada se levanta contra você. Me perdoe, é muito estranho isso. Porque toda pessoa de fé, ela vê problemas se levantarem, ela incomoda pessoas das trevas. Toda pessoa de fé não precisa fazer coisas erradas para se levantarem contra ela. Se levanta ela fazendo tudo certo, mas no final ela vence. Então nós temos um Daniel que saiu da terra dele e foi para a Babilônia. Caiu o império, mas ele achou graça aos olhos do rei do Medo Pérsia, chamado Dário. Entenda, por favor, entenda. Ninguém derruba quem é de Deus. Ninguém derruba. Você não tem que ter medo de nenhuma mudança, porque você tem Deus. Mudou o rei, mudou o império, mas Deus continuou sendo com Daniel. Correto? Aí diz assim, versículo 4: então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Olha para mim, por favor. Todo mundo que quer o seu mal fica de olho na sua vida, esperando uma oportunidade, um erro, um deslize, uma falha sua. Pense no nome de Jesus para que não seja envergonhado e tenha caráter. Se Daniel desse brecha, eles iam pegar aquela brecha. Deus perdoa os nossos erros, mas não perdoa as consequências. As consequências nós colhemos. Está dando para você entender? E eles ficaram procurando e falando: não vamos achar. Quando Daniel saiu da terra dele, ele era um jovem. Nessa época, ele tinha aproximadamente 85 anos. E eu vou falar uma coisa para você. Quando você enfrenta um problema jovem, quando você ainda é novo e você enfrenta um problema, é mandado embora de uma empresa ou coisas desse tipo, é uma coisa. Mas quando você enfrenta um problema com a idade mais avançada, é outra coisa. E eles começaram a procurar erros em Daniel e não acharam, porque Daniel era fiel, tinha caráter. Você trabalha para os outros, tenha caráter. Seu patrão pega pesado com você, tenha caráter. Está insatisfeito, saia, mas não enrole, não engane, não tire o que é dos outros, porque você não precisa disso. Não deixe os seus valores serem perdidos por dinheiro nenhum. Aí a Bíblia diz assim, versículo 5: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei de quem? Do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, viva para sempre. Todos
todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado aonde? Na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto, o quê? Janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha para mim, por favor. Eles falaram o seguinte, nós vamos até o rei, vamos fazer um decreto, vamos pegar ele na lei do Deus dele, vamos falar para o rei assinar o decreto que não pode ser revogado, e durante 30 dias ele não vai conseguir ficar sem orar. Ele ora todo dia, nós observamos que ele ora 3 vezes por dia. Ele vai cair no erro, nós vamos pegar ele e ele vai ser mandado para a cova dos leões, nós acabamos com ele. Escute bem, pode armar o que for contra você, pode esperar sua destruição sentado, porque em pé cansa, porque Deus não vai deixar você ser destruído. E armaram para Daniel, e Daniel foi para casa, soube disso. Daniel podia falar assim, eu já orei muito, vou parar de orar. Daniel podia dizer assim, eu vou orar no Espírito. Daniel poderia dizer, eu vou fechar janelas, vou me intimidar. Escute, Jesus, quanto maior a agonia que ele passava no Getsemane, mas ele orava intensamente. Quanto maior for a sua luta, mas você tem que orar. Nunca deixe de orar, seja uma pessoa de oração. Na oração muda muita coisa. E Daniel foi orar. Ele orava quantas vezes por dia? E você? Há quem não ora nenhuma vez. Há quem só ora quando o bicho pega. Há quem não tem um costume de orar. E ele era um homem de oração. Ele orava, ele tinha comunhão, e ele agradecia as coisas que Deus fazia na vida dele. E a Bíblia diz assim, falta 200 versículos só. Diz assim, versículo 11. Estou brincando. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante de quem? Do seu Deus. Então se apresentaram ao rei, e a respeito do edito real, disseram-lhe, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que se fizesse uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei dizendo-lhe, Daniel, que é de quê? Que é de quê? Dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Olha para mim, por favor, eu vou continuar lendo. Preste bastante atenção, você que está aí atrás. Preste bastante atenção. Eles viram que pegaram, ficaram ali observando. Daniel orou e eles foram no rei, querendo prejudicar. De uma forma injusta, eles quiseram lançar Daniel na cova dos leões. Já que eles não acharam como eles queriam, então de uma forma injusta, eles conseguiram. E chegaram para o rei e falaram assim, rei, a verdade é o seguinte, aquele Daniel, cativeiro, Daniel já estava lá há muitos anos. Daniel já estava lá há muitos anos, Daniel tinha uma história ali. Só que quando eles se referiam a Daniel, eles falaram assim, que veio do cativeiro. Não importa se você é de São Paulo, se você é de outro estado, se você é boliviano, se você é americano, se você é de outro país, não importa, se Deus é com você, você vence. Não importa. E quiseram rebaixar Daniel. Não fique pensando que Deus vai permitir que ninguém queime a sua história, não. Você tem uma história, e o diabo não vai conseguir com uma injustiça, o diabo não vai conseguir com alguma coisa destruir você. Agora aprenda, toda pessoa justa, ela aguenta injustiça, porque o justo vive pela
fé. O meu justo vive pela fé. Toda pessoa de fé, ela aguenta injustiça e reage bem. Toda pessoa que não é da fé, não aguenta injustiça, ela suja o coração, ela suja os olhos e ela se destrói amargurada. Todas as pessoas de fé são justas aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens, não seus próprios olhos. O meu justo vive pela fé. Mas toda pessoa justa de fé, ela aguenta injustiça e ela vence, porque Deus tira a injustiça da vida dela. A injustiça dura um tempo, mas não todo o tempo. Agora entenda, Deus permitiu Daniel ir para a cova dos leões, e eu quero falar sobre isso agora. Diz assim no versículo 14: ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. E a favor de quem? De Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Olha para mim, por favor. Guarde isso e aprenda isso. Louve a Deus pelas pessoas que você buscou ajuda e elas não te ajudaram. Louve a Deus, agradeça a Deus pelas pessoas que poderiam te ajudar e não ajudaram. O rei ficou tentando salvar Daniel e não conseguiu. Por que Deus permite isso? Para lá na frente ninguém jogar na sua cara. Deus permite isso porque Ele vai te ajudar. E pare com esse espírito ruim de ficar olhando para amigos ou para familiares que têm condições e pô, fulano poderia te ajudar, fulano poderia me ajudar, e fica de cara feia com a pessoa, revoltado. Diga: quem vai me ajudar é Deus. Era uma característica dos homens de fé. Pode ver Abraão, pode ver Daniel. Deus não permitiu que ninguém ajudasse eles, porque Deus queria a glória para ele. Agora Deus permitiu, isso é importante você saber, Daniel ser levado para a cova dos leões. Olha o que diz aqui. Então, versículo 15: aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode o quê? Mudar. Foram fazer pressão, foram fazer de tudo para prejudicar Daniel. Só que o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Mudaram o nome dele na Babilônia, só que nós não conhecemos esse outro nome, nós conhecemos ele por Daniel, porque não mudaram a essência dele. Daniel significa Deus é o meu juiz, e Deus é justo. Diga: Deus é justo. Quando você é da fé, você crê na justiça de Deus, ainda que alguém faça injustiça com você. Então o rei falou para Daniel: Daniel, a pressão está grande, não pude fazer nada, agora que o teu Deus te livre. É o que ele fala no 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha para mim, por favor. Ele mandou chamar Daniel e falou: Daniel, não tem o que fazer, que o seu Deus te livre. Aquele momento foi o momento de Daniel ficar sozinho. Aprenda, tem momentos na nossa vida que Deus nos deixa sozinho. Tem momentos que Deus permite nós não contarmos com ninguém, não alcançarmos a ajuda de ninguém. É esse momento que Deus quer que tenhamos experiências fortes com Ele, porque Daniel teve a maior experiência com Deus com aquela idade, naquela situação. Então pegaram Daniel e levaram para a cova dos leões. Diz assim o versículo 17: e foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de quem? Daniel. Agora imagine você, olha aqui para mim, por favor. Imagine uma cova, não era grade, fechava com o quê? Com pedra. Lembra quando Lázaro morreu e colocaram ele e fecharam o túmulo com uma pedra? Só que Jesus mandou tirar a pedra e ressuscitou Lázaro. Quando Maria e as demais mulheres chegaram no túmulo de Jesus, a pedra também estava removida e Jesus tinha ressuscitado. Aprenda, por favor. Deus tira pedras do seu caminho. Que Deus tire hoje todas as pedras do seu caminho. E eles pegaram a pedra e colocaram na cova. Imagine um lugar onde tem leões, que tem gente aqui que tem medo de barata, de rato, imagine de leão.
né? Imagine o lugar aonde tem leões famintos, porque eles deixavam antes os leões sem comerem. Imagine o lugar onde tem leões, imagine um lugar muito escuro e fecham com a pedra. A cabeça de todo mundo era o seguinte: já era Daniel, acabou Daniel, os leões vão devorar ele. Mas escute uma coisa, você vê na Bíblia esses leões como figura do mal. Lembra que Davi venceu um leão? Lembra que Sansão venceu um leão? E você vai ver também que Deus tapou a boca desses leões. Deus vai te ajudar a matar seu leão. Não tenha medo dos leões, não tenha medo, porque o leão principal que está com você é o leão da tribo de Judá, é o nosso Senhor Jesus. Não tenha medo, porque as pessoas falham com você. O rei falhou, mas o Rei dos Reis não falhou. Diga: Deus não falha. Diga: Deus é justo. Agora, para terminar, parei aonde? 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em quê? Em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o quê? O sono. Olha para mim, por favor. Isso é muito glorioso, porque o rei era incrédulo. Só que Daniel não deixou a incredulidade do rei entrar nele, mas a fé de Daniel entrou no rei. E o rei foi fazer jejum, foi fazer vigília, ficou a noite toda acordado. Foi para o palácio para ficar acordado, fez jejum. A madrugada toda o rei ficou sem dormir, sem ter sono. A fé de Daniel passou para ele. Ele perdeu o sono, ele começou a jejuar. Aí a Bíblia diz, ó: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se quem? O rei, e foi com pressa para onde? A cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, sem esperança, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, viva para sempre. O rei triste, Daniel alegre. O meu Deus, leia o versículo 22 porque é muito forte. Não está escrito aqui o meu patrão, o meu amigo, o meu familiar. Não. Quem foi que recebeu a glória? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano achou nele, porque crer em quem? Você entendeu porque o rei não conseguiu ajudar ele? Porque Deus queria a glória para quem? Para ele. Quando você vencer, ninguém vai dizer, foi eu que te ajudei, não. Por isso que às vezes você recebe nãos. Não vai ser o gerente do banco, não vai ser seu familiar que tem condições, não vai ser alguém que te ajudou, não vai ser seu patrão, não vai ser seu sócio. Diga: vai ser o meu Deus. Ele disse: o meu Deus me livrou. Diga: o meu Deus vai me livrar. Deu para você entender porque Deus permite que as pessoas não nos ajudem como nós esperamos? Pare de esperar muito no ser humano coisas que você só vai ter de Deus, porque senão você vai se frustrar, vai se decepcionar. Agora entenda, Daniel passou por tudo aquilo e não ficou traumatizado. Por quê? Aprenda uma coisa: tudo que Deus permite você passar não deixa trauma, diferente das coisas que você passou antes de conhecer a fé. Passou situações na sua vida que te traumatizou, te deprimiu, te deixou mal, te deixou marcas ruins, que Deus tira. Mas as coisas que Deus permite não deixa marcas. Amém? Daniel saiu bem, e glorificando o Deus dele, e o rei se alegrou, porque tem gente que torce por você e vai se alegrar quando você vencer. E aquelas pessoas que armaram para ele: fica tranquilo, a vingança pertence a Deus, não a você. Não queira o mal de ninguém. Ore por quem te persegue, ore por quem te calunia, ore por quem fez injustiça na sua vida. Porque olha o que aconteceu, versículo 24: e ordenou o rei
E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado quem? Daniel. E foram lançados aonde? Na cova dos leões. Eles e quem mais? Seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles. Ele diz o quê? Esmigalharam todos os ossos. Ei, não fique preocupado não, porque se você é de Deus, todo mundo que quer o seu mal se arrebenta sozinho. Não fique preocupado, não ore pelo mal de ninguém. Abençoado é quem te abençoar, amaldiçoado é quem te amaldiçoar. O rei falou: pega quem falou de Daniel, põe na cova. Quando Daniel entrou na cova, os leões ficaram loucos para devorar. Deus enviou um anjo, falou para os leões: ó, ei, esse aí tem dono, tá? Boquinha fechada, quietinho, vira gatinho. Ó, isso aí é meu. Fica quietinho, quietinho. Mas quando os outros entraram, não tinha proteção. E antes deles terminarem de entrar até o fundo da cova, já tinham sido espedaçados. Não se preocupe, porque as pessoas maldosas se destroem sozinhas, e você continua de pé, porque Deus te protege. Deus ajudou ele a vencer os leões, e vai ajudar você também a vencer seus desafios. Aí ele diz assim para terminar: então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante quem? O Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até quando? Até o fim. Ele o quê? Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e aonde? Na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, lê alto agora: este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Olha para mim, ele prosperou em todos os reinos, ele prosperou em todas as situações, ele passou luta com aquela idade. Deus sabia o que estava permitindo. Se ele fugisse daquela luta, não teria um testemunho tão lindo como o de Daniel. Hoje nós temos Daniel como uma referência de fé, porque os leões não saíram comemorando, nem os maldosos saíram comemorando. Não pense que quem quer o seu mal vai comemorar a vitória, não. Quem vai comemorar a vitória é você. Não pense que o mal, os demônios vai comemorar a vitória na sua vida, não, porque não vai ser como eles querem, não. O Deus que amarrou a boca dos leões vai amarrar tudo que é demônio agora. Já está de pé já? Digo, meu Deus vai ser glorificado na minha vida. Nós vamos falar hoje sobre como o diabo engana as pessoas dentro da igreja. Então eu vou começar com 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos de quem? Dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Quantos anos você acha que o diabo tem? Vamos pensar, eu tenho 49 anos. E você? O senhor de óculos aí tem que idade? 62 anos. Tem alguém aqui com 80 anos? 80? Levante a mão. Quantos anos? 86? 86 anos. Tem alguém aqui com 90? Quantos? 92? 92. Tem alguém com 100? Exagerei? 92, né? A mais velha aqui tem 92 anos. Você acha que o diabo tem quantos anos? O diabo é mais velho do que o mundo.
O diabo está anos-luz na nossa frente. Escute bem, e ele é mestre do engano. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Tem gente que as coisas estão na frente delas e elas não enxergam. Você fica assim, meu Deus, a pessoa não está enxergando que ela está se destruindo. A pessoa não está enxergando que isso que ela está usando vai destruir a saúde dela, vai acabar com ela. A pessoa não está enxergando que essa amizade vai destruir a família dela, a vida dela. Você fica assim, meu Deus, a pessoa parece que não enxerga. É verdade, o diabo cega o entendimento dos incrédulos, para não brilhar a luz do Evangelho. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Por que o diabo cega, engana pessoas dentro da igreja? Que ele cega o entendimento dos incrédulos, eu sei. Mas por que ele consegue enganar pessoas que estão dentro da igreja? Olha o que diz aqui. Vá um pouquinho para frente e abra em Efésios 4. Versículo 14. Efésios 4, 14. Por favor. Efésios 4, 14. Então você sabe que as pessoas lá fora, que as pessoas incrédulas estão cegas. Você já conversou, já aconselhou pessoas que na sua frente faz assim, ó, vou mudar, tá bom, entendi, mas depois você vê que ela não entendeu nada e não vai mudar coisíssima nenhuma. O diabo cega o entendimento dela. Agora vamos entender por que o diabo cega, por que o diabo engana as pessoas dentro da igreja. Qual o motivo disso? Tem que ter um motivo disso. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja e se morrerem assim, sem mudança, vão para o inferno, infelizmente. A quantidade de pessoas dentro da igreja, olha bem para mim, por favor, escute isso. A quantidade de pessoas que frequentam a igreja, que morrem sem salvação, é muito grande. A quantidade de pessoas que frequentam a igreja e quando Jesus voltar elas vão ficar, vai assustar. Eu falo isso com tristeza, eu falo isso com pesar. Agora, por que o diabo engana a pessoa dentro da igreja? O diabo está na frente de todos nós. Ele é muito mais velho do que todos nós juntos aqui. A pessoa mais velha do culto tem 92 anos hoje. Mas se juntar a idade de todo mundo aqui, o diabo tem mais idade do que todo mundo, mais experiência de vida, e é mestre no engano, é mestre na mentira, e ele consegue até usar a Bíblia para enganar as pessoas. Por quê? A Bíblia diz aqui em Efésios 4, 14 assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de quê? De doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha para mim, por favor. Primeira coisa, por que muitas pessoas são enganadas dentro da igreja? Porque elas não valorizam o Espírito Santo. Escute isso. As bênçãos na vida de muitas pessoas estão acima do Espírito Santo. O valor que dá às bênçãos é muito grande. A maneira que busca as bênçãos é muito forte. O ritmo de fé para ser abençoado é grande. O ritmo de fé para buscar o Espírito Santo é pequeno. É na base dos empurrões. Tem gente, se nós falarmos assim, ó, busca o Espírito Santo, ficarmos calados, ela fica calada também. Ela não tem apetite, ela não tem força, ela não tem fome, ela não tem sede, ela não entende que o Espírito de Deus vai ajudar ela a ser salva. O Espírito Santo vai dar discernimento a ela para que ninguém engane ela.
Uma pessoa que tem o Espírito Santo e está vigiando, o diabo não engana ela. Ela pesa o Espírito, ela pesa as palavras, ela consegue discernir quando a pessoa é de Deus e quando a pessoa não é de Deus. Então ela tem um filtro no ouvido para não ser enganado por qualquer um, ainda que use a palavra de Deus. Está dando para você entender? Ainda que use a Bíblia. O diabo tentou vencer Jesus como? Enganar Jesus como? Mas Jesus venceu o diabo como? Também com a palavra. Quando você valoriza o Espírito Santo, o diabo não te engana, porque Deus mostra para você quem é quem. Você pesa, você não ouve qualquer um, você não ouve o que todo mundo ouve. Você tem cuidado com a sua salvação, porque você quer ser salvo. Você quer a sua alma com Deus, você não quer ser enganado pelo diabo. Então você não leva a sua vida espiritual de qualquer jeito. A falta do Espírito Santo já fez muitas pessoas serem enganadas dentro da igreja, estarem enganadas dentro da igreja há anos. Por falta de discernimento. Entenda, por favor, Deus é sabedoria. Quando você tem o Espírito Santo, você tem o quê? Sabedoria para pesar o espírito das pessoas, para se defender, para se guardar. Você sabe quantas igrejas são abertas por dia no Brasil? Você não tem noção. Eu não entendia quando Jesus disse que no final dos tempos iam dizer: Jesus está ali, Jesus está ali, Jesus está ali, Jesus está ali. Eu não entendia. Hoje eu entendo. Hoje eu compreendo que não é todo mundo que fala de Deus que é de Deus. E eu não quero que você tenha uma vida rasa com Deus, porque o diabo engana as pessoas que têm uma vida superficial na igreja. O diabo engana pessoas dentro da igreja porque elas não vão fundo no Espírito Santo. Porque se elas fossem fundo no Espírito Santo, o próprio Espírito Santo não ia deixar elas serem enganadas, iludidas. Quantas pessoas, por falta do Espírito Santo, idolatraram um bispo, idolatraram um pastor, e apoiaram a vida nesse homem, e depois esse homem decepcionou, e vários se perderam. Quantas vezes nós vimos isso? Porque quem tem o Espírito Santo pode gostar, pode considerar, pode orar, mas o bispo da alma é Jesus. Esse ela obedece, esse ela segue. Está dando para você entender? O restante ela considera, tem carinho, tem consideração, mas a fé dela está apoiada em Jesus. Se ela vem para o culto de um bispo, de um pastor, e tem outro fazendo, para ela não faz diferença, porque ela veio ouvir a voz de Deus. Mas tem gente que para ela faz diferença, e muita. Eu já vi casos. Uma vez eu fui fazer a reunião de um bispo lá na Bahia, e ele bateu o que ele ia fazer, ele não pôde fazer, e ele teve uma reunião, teve que viajar, pediu para quem fazer? Pense, eu não esqueço disso. Isso fazem 20 e poucos anos, quase 30 anos. Quando eu falei boa noite pessoal, umas 6 pessoas já viraram as costas, saíram, e perderam aquilo que Deus ia usar minha boca para falar com elas. Mas elas estavam atrás do homem. Cuidado com isso. A vida superficial com Deus faz a pessoa achar que tudo está bom. Não é tudo que está bom, não. Não aceite qualquer coisa, não. Você não tem obrigação de acreditar em mim. Você tem obrigação de conferir se o que eu estou pregando para você está escrito na palavra de Deus. Porque se eu desviar disso, pule fora, seja eu, seja qualquer um. O que vai firmar a sua vida
é a palavra. Se você construir sua vida obedecendo a palavra, você está construindo na rocha. Mas se você viver a sua vida na desobediência à palavra, então você pode culpar todo mundo, mas a culpa é sua, porque você tem a Bíblia. Você tem acesso à palavra. Ninguém precisa de faculdade, de nível superior, de ser pós-graduado. Ninguém precisa ter um QI elevado. Ninguém precisa ter muitos estudos para poder entender a Bíblia. Você pode não ter tido estudo nenhum. Se você for humilde e sincero, Deus mostra a verdade para você. Eu já vi pessoas chamarem Deus de mano. Eu já vi pessoas chamarem Deus de cara. Ô cara, se você existe, ô mano, se você existe, me salve. E Deus respondeu, porque foi sincera. A pessoa foi sincera na oração dela. Mas eu já vi pessoas fazerem oração tão bonita e não teve resposta, porque Deus pesa o interior de cada um. Deus pesa a sinceridade de cada um. Com Deus é o seguinte, minha amiga, meu amigo: ou você vai ser aprovado, ou você vai ser reprovado. Com Deus é isso aí. Com Deus, ou você vai ser salvo, ou você vai ser reprovado e vai se perder. Não é roupa, não é título, não é tempo de igreja, é sinceridade. Tem gente que veio pela primeira vez, não conhecia nada de Deus. A única coisa que ela conhecia era gírias mesmo. E falou: mano, se o Senhor existe, me dê paz. E a pessoa saiu daqui em paz. Não é errado você cobrar de Deus a verdade. Deus não se aborrece com isso. Quando você fala: Deus, se o que Ele está falando é verdade, testifique em mim. Se o que Ele está falando é verdade, então testifica dentro de mim. Amém? Porque eu não posso te salvar. Eu posso te ajudar, pregando a verdade para você, mas não posso fazer nada mais do que isso. Obedecer com você. Você que sabe como é que você está construindo a sua vida. E eu sei como é que eu estou construindo a minha vida. Esses dias eu vi a imagem de uma pessoa que construiu uma casa na areia, e veio um vento, derrubou, e a casa foi embora para o mar. Cuidado como você está construindo a sua vida. O material que você está usando, para que não é a sua casa não, é a sua alma, não vá para o inferno. Muitas pessoas são enganadas dentro da igreja, porque não valorizam o Espírito Santo, porque querem uma vida superficial com Deus, rasa. Muitas pessoas são enganadas porque só querem bênçãos, porque não são sinceras com Deus. Porque se for sincera, pode estar com a vida toda errada. Você pode dizer: Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou mais aquilo outro. Tenha misericórdia de mim, eu te garanto que Ele te perdoa. Mas se você fingir estar bem dentro da igreja, você pode ficar aqui anos. Deus te conhece e o Espírito Santo vai te resistir, não vai te honrar, não vai habitar dentro de você, e vai acabar você partindo desse mundo com a decepção de ir para o inferno. Isso é muito sério. A palavra de Deus é algo tão forte, que quando você é sincero e ouve essa palavra, ela te puxa para o lado certo, ela te puxa para o caminho da justiça, te puxa para o caminho certo. Você fica no erro se você não quiser, porque certo é certo, errado é errado, independente de quem faz ou deixa de fazer. Amém? Quando você entende isso, o diabo não consegue te enganar. Nós temos pessoas que estavam para casar, namoraram um tempo, estavam para casar, e antes do casamento, na semana do casamento, Deus mostrou quem era a pessoa, e ela teve um livramento antes de casar. Por que Deus mostrou? Por causa da sinceridade. Tudo obedece a Deus, tudo que Ele criou. Porque o sol não chega mais para perto e queima, a gente mata. Ou porque o sol não se distancia mais e nós morremos todos congelados. Porque Ele obedece a Deus. Mas você acha que você pode ficar dentro da igreja sem obedecer a Deus? Você vai se arrebentar. Você vai se arrebentar. Eu falo isso com tristeza, porque você sabe no que você tem que mudar e você não muda. Você sabe que desse jeito você está caminhando para o inferno dentro da igreja. Você sabe, mas você não muda. Por quê? Porque é muito mais fácil ficar como está. É
muito mais fácil não mudar. É muito mais fácil construir na areia. Você constrói rápido. Você constrói rápido. É difícil ser salvo. É difícil. É difícil ser salvo. Muito difícil. E se você for a pessoa que tem dinheiro, eu vou dizer para você, é mais difícil ainda. Mas o impossível para os homens é possível para Deus. Se você tiver dinheiro, o dinheiro não te ter. Se você tiver dinheiro, mas não for apegado a ele, aí sim, o dinheiro não vai ser tudo para você, vai ser papel. O carro não vai ser tudo para você, vai ser lata. A casa não vai ser tudo para você, vai ser tijolo. Mas Jesus vai ser tudo para você. A salvação, ela vai vir com muita luta, com muito esforço. Nós vamos entrar no reino de Deus com violência, com muito esforço. Ele é tomado por esforço, por violência. Não é fácil não, tá? Estar na igreja é fácil. Estar em obediência à palavra de Deus é difícil. É para quem de fato quer a salvação. Quando você valoriza o Espírito Santo, você é sincero, você quer uma vida funda com Deus, você começa a ter conhecimento da palavra. Por exemplo, um dia desse uma senhora falou assim: eu ouvi uma pessoa na internet falar que não precisa devolver o dízimo. Por isso que eu não sou mais dizimista. Não, você não é dizimista porque você ouviu alguém falar. Abraão nunca tinha ouvido ninguém falar de dízimo, ele devolveu o dízimo. A verdade é que você não queria ser dizimista e aproveitou que uma pessoa falou e você agarrou aquilo ali para você seguir. É como o outro falou: parei de congregar porque eu ouvi uma mensagem de um pastor que ele disse que não precisa a gente congregar. A pessoa já viu tanta gente chegar aqui destruída, ser restaurada, já viu gente viciada deixar de ser viciada, gente depressiva que encontrou Jesus, pessoas recebendo o Espírito Santo. Ela lê a Bíblia e fala que a importância de congregar, quanto mais no final dos tempos. Ela sabe a importância de participar da Santa Ceia, ela sabe tudo, mas porque ela não quer deixar a vontade dela, então ela ouve uma pessoa que bate exatamente com o que ela quer. Só que eu vou falar uma coisa para você: o homem de Deus vai falar mais o que você não quer ouvir do que o que você quer ouvir, porque a palavra de Deus sempre vai confrontar você, sempre vai nos aborrecer, mas no final salva a gente. Amém? Está dando para você entender? Se você insistir em fazer sua vontade, o diabo vai acabar levantando uma pessoa falando de Deus para enganar você, porque você quer facilidade. Eu vou ser sincero para você: nós temos o Univer, não temos? Graças a Deus pelo Univer, pelas pessoas que estão agora em cidades e países que não têm igreja universal, pessoas que agora estão no hospital nos assistindo, pessoas que estão em lugares que não têm condições de vir agora, estão trabalhando, virando turno aí, não podem sair. Graças a Deus pelo Univer e pelos meios de rede social que a gente usa para ganhar almas. Mas eu fico muito preocupado com uma das coisas que já levou o diabo para enganar muita gente: acomodação. Acomodação. Hoje, domingo, em São Paulo, tem ônibus até de graça, mas nem tendo ônibus de graça tem gente que vem. Ela gosta de sentar no sofazinho dela. Fala aí, pastor. Ela gosta de caixinha de promessa, ela gosta de palavrinha de oração, ela gosta muito de oração, ela gosta muito de pedir. Ela gosta daquelas palavras assim: ó, caiu 1.000 do teu lado, 10.000 à tua direita. Ela fala: pô, hoje o pastor pregou forte. E quando o pastor manda você largar o pecado, não está pregando forte não? Quando o pastor manda você parar de mentir, não está pregando forte não? Quando o pastor manda você se batizar de verdade, porque você só se molhou e não se batizou de verdade, ele não está falando forte não? Quando o pastor manda você largar a amante, ele não está falando forte não? Quando o pastor manda você parar de ter uma vida dupla, dentro da igreja uma coisa, lá fora outra, tem perfil falso na internet, engana marido, engana os pais, engana A, engana B, engana C, engana lá no trabalho para ter mais dinheiro sujo. Você põe, você leva para sua casa o que é maldição, mas você leva. Mas o pastor prega forte quando ora por você, o pastor prega forte quando fala que você vai vencer. Por favor, eu falo isso para salvar você. Nós somos só um instrumento.
Porque temos coragem para falar a verdade. Goste quem gostar. Mas uma coisa é certa: você não pode culpar Deus, você não pode culpar ninguém se você for para o inferno. Ninguém. Sabe por quê? O culpado é você, porque você ouviu a verdade. Olha o que Paulo disse em Atos 19:2. Abre aí. Abre aí que vai ficar mais pesado agora. Volta um pouquinho. Quer que eu pegue mais leve? Quer que passe a mão no seu cabelo? Tem um salão ali, ó, bem do lado. Ali do lado, eu corto o cabelo ali, ó, pode ir lá. Vai passar a mão na sua cabeça. Atos 19:2. O que adianta eu passar a mão na sua cabeça e o diabo passar a mão na sua alma? Fala para mim. O que adianta eu passar a mão na sua cabeça e o diabo passar a pata dele na sua alma? Ou você acha que o diabo está brincando? O diabo é mais velho do que todos nós juntos, não esqueça disso. Não tem ninguém aqui que tem a idade do diabo. Você acha que ele já derrubou alguém? Você acha que ele está satisfeito? O diabo, ele não está satisfeito. E o inferno nunca diz basta, nunca. Ele sempre quer mais. Atos 19, versículo 2. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava em línguas e profetizavam. Olha para mim, por favor. Paulo chega, olha só, vê esse grupo de discípulos, e ele pergunta: você já tem o Espírito Santo? Eram 12. Você já tem o Espírito Santo? Receberam o Espírito Santo? Nem ouvimos falar. Vem cá, vocês foram batizados quando creram em quê? No batismo de João. Quando vocês creram, não receberam o Espírito Santo? Nem ouvimos falar. Vem cá, agora vocês ouviram, colocou a mão, recebe o Espírito Santo, acabou. O caso deles era diferente do seu, exceto quem está aqui pela primeira vez, porque o que nós mais falamos é do Espírito todo dia. Nós falamos do Espírito Santo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós falamos do Espírito Santo agora todo dia, na igreja aniversário é todo dia o Espírito Santo. Teve o tempo do Deus Pai, que ele falava com o homem, falava através de sonhos. Teve o tempo do Deus Filho, que veio de forma humana, era homem, mas era Deus. E nós estamos agora na última chance do ser humano, o tempo do Espírito. Perdeu agora, já era. Não vem um quarto não, são só 3, tá? É a Trindade. Perdeu agora, já era, tá? Nós estamos na época do Espírito Santo. E a pessoa não valoriza o Espírito Santo, mas valoriza a bênção, mas valoriza o milagre. Não, Deus é comigo, eu fui curado do câncer. Deus é comigo, eu troquei de carro. Deus é comigo. Quem te disse que Deus é com você por causa disso? Tem gente que troca de carro sem ser de Deus. Tem gente incrédulo que crê e recebe o milagre. Tem nada com Deus, porque tudo é possível ao que crê. Ela creu naquele momento, mas não seguiu Jesus. Creu para ter milagre, mas não creu para mudar, para largar a coisa errada. Quando você pega tudo de errado, tudo que é sujo, você vomita, está aqui, diabo, que é seu, ó, quero mais nada com você, pega suas coisas e vai embora. Aí sim, Deus te assume e você passa a ser dele. Amém? Corte todo engano da sua vida. Você não precisa merecer. Ninguém vai ter o Espírito Santo porque merece. Ninguém precisa merecer. Só precisa ser sincero. É pelos méritos do Senhor Jesus. A justiça espiritual é pela fé. Você crê, isso lhe é imputado por justiça. Não é pelos seus méritos. Ninguém vai receber o Espírito Santo porque está aqui: Senhor, eu quero ter o Espírito porque eu sou mais santo do que os outros aqui. Não é isso. Você pode falar: eu sou um pecador, acho que eu sou o pior de todos aqui. Tenha misericórdia de mim. Ele vai ter misericórdia de você. Você não precisa esperar sentir nada. Paulo falou: quando vocês creram, receberam o Espírito Santo,
porque ele achava um absurdo a pessoa crer e não ter o Espírito Santo. E eu também acho um absurdo uma pessoa que crê em Jesus não ter o Espírito Santo. Não, você tem que ter o Espírito Santo, para ele te ajudar a ir até o fim, amando Jesus, tendo ele acima de tudo e tendo a sua salvação. Amém?